Fala turma, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje iniciamos a nossa série Edital Total para o concurso da PPMG, Polícia Penal. Vou começar pela primeira parte do edital e saliento que nós vamos estudar neste canal questões relacionadas a todo o edital da banca Selecom. Então, se inscreva neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todos os episódios da nossa série e também compartilhe as nossas aulas. Vamos lá então para a primeira parte da nossa série. E então, como acabei de dizer, edital total é aqui no canal do Mestre Mário. Hoje vamos trabalhar sobre semântica e estilística, onde a gente vai estudar sentido denotativo, conotativo, sinônimos e antônimos, palavras homônimas, polissemia e funções da linguagem. Então, vamos lá para a nossa aula. O que é semântica? Aqui é uma breve introdução dos assuntos que serão contemplados nas questões de hoje. O que é semântica? Semântica está diretamente relacionada ao sentido, ao significado das palavras dentro de um contexto. Então, aqui é muito importante você observar. Falou em semântica, você tem de observar o quê? O sentido desta palavra dentro de um determinado contexto. Isso vai muito ao sentido lá denotativo e conotativo, que a mesma palavra ela pode ter dois significados ou mais, dependendo do contexto no qual ela está inserida. Observe só. Quando eu falo, por exemplo, lá de Drummond, que ele fala que havia uma pedra no meio do caminho, o que quer dizer isso? Será que essa pedra de fato era uma pedra? Dependendo do contexto. Será que era mesmo uma rocha ou será que era um empecilho? Então, na sua prova terá questão sobre sentido denotativo, que muitas vezes também, ou algumas bancas, como a VUNESP, chama de sentido próprio ou sentido literal. É quando damos às palavras um significado objetivo. Eu sempre falo, sentido denotativo é o mesmo de dicionário. Ah, mas no dicionário só tem os significados denotativos, os significados literais e próprios? Não. Mas quando eu falo também, se eu disser a palavra pedra, o que vem à sua cabeça? Aquele primeiro significado, o significado objetivo dela seria o quê? De rocha, não é isso? Essa pedra. Então, isso sim, quando usamos a palavra no seu sentido usual, no seu sentido comum, no de dicionário. No meio do caminho havia uma pedra e agora é um empecilho ou uma rocha? Se aconteceu o acidente, então, neste caso, é uma rocha. Está sendo utilizada esta palavra no sentido denotativo. A cobra picou o cavalo. Então, a cobra aqui é o quê? Você já consegue observar que é aquele animal peçonhento que ela picou o cavalo. E se eu disser, a vizinha da minha mãe é uma cobra, será que ela é um animal peçonhento? Não, aqui já quer dizer o quê? Que é uma pessoa má, não é isso? De má índole, uma pessoa ruim, uma pessoa perigosa. Então, sentido conotativo, que a gente também chama de sentido figurado, é quando as palavras ou expressões adquirem novos significados dentro de um determinado contexto. Então, Maria é uma pedra no meu sapato. Maria é uma rocha? Não, Maria que é o quê? É alguém que atrapalha, um empecilho. Então, deve ter muita atenção. É um assunto extremamente fácil que você não pode errar. Sentido denotativo, lembre-se do D do dicionário. Sentido conotativo, lembre-se do C de conto de fadas, que é quando você dá um novo significado para aquela palavra, correto? Então, quando eu falo Maria é uma pedra, pedra aqui tem um novo significado dentro desse contexto. Trouxe uma frase aqui, a gatinha caiu. E agora? Se aparecer lá na sua prova, é sentido denotativo ou é sentido conotativo? Aí você tem que saber, mas eu não sei, pode ser a gatinha pequena que caiu do telhado. Pode ser a gatinha, aquela menina bonita que caiu também. Então, vai depender de quê? Para você saber se é sentido denotativo ou conotativo, você precisa de observar o contexto. Então, volte ao texto, leia a frase, leia o parágrafo, até você compreender. Será que deu um novo significado para essa palavra dentro do contexto? Ok?
Aqui já falando de sinônimos, são as palavras que possuem um significado semelhante ou igual. O que é deletar? É o mesmo que apagar, remover. Ele deletou os arquivos. Ele removeu, ele apagou. Então, são significados equivalentes. Antônimos são palavras que possuem significados opostos. Mal, bom, mal com ela é o oposto de bem. Aqui até já entra a ortografia também. Para você fazer, eu uso mal com u, substitua por bom, mal com u. Substitua por bem, mal com ela. Muita atenção, palavras antônimas não são significados diferentes. Se eu disser, por exemplo, o homem é mau, aí eu vou lá e falo, o homem é feio. Isso são palavras antônimas? Não. Antônimas são significados opostos. Por exemplo, aparece lá gordo e magro, aí sim. Então, aqui seriam palavras antônimas. Homônimos. Homônimos são as palavras que possuem significado diferente, porém com o mesmo. Olha aqui, mesmo, homo não é mesmo. Quando eu falo lá de, por exemplo, vamos só destacar aqui, homônimo, por exemplo, se eu falo homossexual, não é o mesmo sexo. Então, homônimas são aquelas palavras que possuem um significado diferente, mas elas podem ter a mesma grafia ou o mesmo som. Se eu disser sessão, 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 mesmo som, não é isso? Olha aqui, o mesmo som, mas o significado é diferente. Sessão com 2 S é o mesmo que reunião, lá da sessão da tarde. Sessão com C cedilha é aquela sessão de supermercado, que indica o quê? Uma separação, uma divisão. E a sessão que começa com C e 2 S é aquela do verbo ceder, que você está transferindo, você está cedendo algo a alguém. Então é bem interessante, mas aqui a banca não cobra a palavra seguinte, ela é um sinônimo, um antônimo, um homônimo ou uma polissemia. Não. Dentro do texto ela cobra determinadas palavras ou determinados termos para você identificar um significado para ela, um sinônimo ou antônimo, ou se é denotativo ou conotativo. É importante você se lembrar disso. E polissemia, poli aqui significa o quê? Poli não são vários, muitos. É uma palavra que possui muitos significados. Trouxe aqui a palavra gato, poderia ter trago ou trazido, poderia ter trazido. Trago é somente do verbo tragar. Eu trago, eu fumo. Agora, ele deveria ter trazido. Não existe, ele deveria ter trago, não existe trago, ok? Então, aqui eu poderia ter trazido também a palavra vela. A vela quebrou, a vela do carro, a vela que acenderam na procissão. Maria está segurando a vela dos seus amigos namorados e etc. Polissemia, a mesma palavra, ela pode ter vários significados. Aquele menino é um gato, o gato miou, aqui pessoa. Aqui o animal de estimação, e ele fez um gato na rede elétrica. Mais um significado para a palavra gato. Então, ela tem vários significados. Fique atento aos homônimos também. Tem as palavras homófonas, como nós temos aqui. Quando eu falo lá de homófono, é o quê? Homófono. Parece um palavrão, né? Fono, fone é o quê? Som. Então, são palavras que possuem homônimos homófonos, que possuem o mesmo som que trouxe aqui. Sessão, sessão, sessão. Mas possuem significados, sentidos diferentes. Vamos lá para as nossas questões. Aqui tem um texto, os desafios da conservação da água no Brasil. Questão de nível médio da Selecom. Outro imbróglio é a conservação do próprio recurso, que enfrenta desafios. Na frase, a palavra imbróglio tem sentido equivalente. Se é sentido equivalente, eu tenho que buscar o quê? Um sinônimo. O que as bancas mais cobram? Sinônimo, porque é mais amplo. É equivalente à seguinte expressão. Você sabe o que é imbróglio? Se você já sabe que é um equilíbrio momentâneo, que é uma posição extrema, um desejo próximo, uma situação difícil, já marque. Se você não souber, a dica que deixo para você resolver as questões sobre sinônimo é você ler. Aqui eu trouxe somente o parágrafo que tem a palavra. Porque você fazendo a leitura do parágrafo, você vai conseguir compreender aqui dentro o significado para essa palavra esse significado que você desconhece. Vamos ver.
Um dos países com maior disponibilidade de recursos hídricos no mundo, o Brasil tem problemas, então já começa aqui, com seus indicadores de água. O acesso à água tratada, olha, é um problema. A coleta e tratamento de esgoto no país é desigual, então aqui ele já está relatando os problemas. As áreas urbanas tendem a ter índices melhores, enquanto áreas irregulares e afastadas são mais prejudicadas. 2 problemas. Além de políticas públicas que assegurem o atendimento, que é dificultado pela distribuição desequilibrada da água e da população no território brasileiro, outro problema, outro imbróglio, aí você vai falar o quê? Ah, mas se falou outro aqui, quando a gente volta aqui nos termos referentes aqui, nós já vamos ver se falou outro aqui, é porque já citou anteriormente. Eu não posso falar outro trabalho meu é fazer isso. Mas e qual é o primeiro? Então, eu trabalho como atendente. Outro trabalho que faço à noite é guarda noturno. Então, ok, não tem problema. Então, se usou essa palavra aqui, outro, indica que já foi mencionado anteriormente. Ou seja, aqui já descreveu vários problemas. Então, outro imbróglio é a conservação do próprio recurso, que enfrenta desafios. 4 problemas. Então, imbróglio é um equilíbrio? Não. É uma posição extrema? O que o Brasil está tendo? É um desejo próximo? Não. É uma situação difícil. Eu estou em uma situação difícil, eu estou tendo problemas. Então, a alternativa D está correta. Muito interessante a maneira que fiz. Volte, leia ali a frase, o parágrafo, para você conseguir compreender. Imbróglio a gente vê muito no meio político também, que está um imbróglio, é uma situação difícil, é um problema. O retrato atual é esse e os noticiários teimam em nos lembrar que o filho morto hoje pode ser o nosso amanhã. A palavra destacada é sinônimo de. Quando fala eles teimam, e aí, prescindir, será que pode ser? Eles teimam, eles renunciam? Não, renunciar é deixar o cargo, por exemplo. Eles teimam, eles rejeitam? Não, rejeitar já é uma palavra mais comum no nosso cotidiano. Os noticiários teimam, os noticiários insistem em nos lembrar, ele teima em não estudar, ele insiste em não estudar, acho que sim. Os noticiários teimam em nos lembrar, eles negam também? Não, negar é rejeitar. E agora, prescindir, será que é prescindir ou insistir? Ah, mas eu não sei o que significa prescindir, o que você faz? Mas você sabe o que significa insistir. Então, insistir é a alternativa correta. Tem uma palavra quando contempla sinônimo que você não sabe o significado, mas você tem certeza que insistir é o mesmo que teimar, você vai marcar. Não importa, não precisa. E prescindir também, outra dica que sempre deixo aos meus alunos é: busquem uma outra palavra que seja uma palavra derivada daquela que você já utiliza no seu cotidiano. A palavra prescindir nos remete a que algo imprescindível. Se é imprescindível, dinheiro é imprescindível, estudar é imprescindível, é algo muito necessário. Então, aí o oposto de algo muito necessário é algo que você não precisa, algo de que você não precisa, né? Então, prescindir seria o mesmo que o quê? Dispensar. E teimar não é sinônimo de dispensar. Então, faça essa analogia para você gabaritar a questão. Esforços colossais foram canalizados. No trecho, colossais é sinônimo. E agora? Vamos ver onde está colossais aqui, ó. Então, vamos ver? Se você já souber, ok. Essa palavra aqui é mais interessante e você pode observar que é questão no nível superior. Aí você está falando, ah, mas esse concurso exigirá nível médio, mas sempre trarei algumas questões de nível superior para você melhorar o seu rendimento, porque se a prova estiver mais difícil, você também estará melhor preparado. Então, qual é o sinônimo para colossais? Já falei, vamos ler aqui pelo menos o parágrafo onde está a palavra. A ciência é um processo de construção coletiva, tão social quanto a epidemia que ela tenta enfrentar. Esforços colossais foram canalizados para o enfrentamento da Covid-19 agora. O que é colossal?
Só de vacinas temos 135 iniciativas, 22 delas sendo testadas em humanos. Quais foram os esforços colossais? Aqui você pode observar, foram 135 tentativas para uma vacina para enfrentar a Covid-19. Quando eu falo essas 135 iniciativas, tentativas, isso é algo grande ou pequeno? É algo grande. Então, esses esforços colossais foram grandes esforços que o mundo enfrentou para combater a Covid-19. Então, esforços colossais foram canalizados. Só de vacina temos 135. Então, esforços colossais são esforços grandes, não é isso? O sinônimo de colossal, eu poderia falar circunscritos? Ah, não se lembra o significado? Deixo por aqui. Ancestrais, aí vai nos remeter aqui aos nossos ancestrais. São que os nossos antepassados. Então, aqui seriam esforços antepassados? Não. Aqui o examinador colocou ancestrais só mesmo por causa dos colossais. Eu descartei. E agora, vultosos. Eu poderia falar esforços vultosos? Não sei. E ínfimo? O que é ínfimo? Ínfimo é algo menor, é algo mínimo. Vou colocar aqui. Mínimo. Ok, eu já sei que colossais são grandes. E agora? Circunscritos ou vultosos? Circunscritos nos remete a quê? Circunscrição. Ele está na circunscrição da regional X. Então, circunscrição vai ser o mesmo que o quê? Que limite. Então, aqui está relacionado ao limite, a uma área limítrofe. Aí já facilita também. Faça isso, tente se lembrar de uma palavra derivada que vai ajudar muito na hora de você resolver questões sobre sinônimos. Já ajuda muito. Então, já sei que não é circunscrição, circunscritos. Vultosos, quando eu falo de vultosos, seria o mesmo que o quê? Do que grandes, imensos. Então, isso daqui sim são vultosos. Então, a alternativa C gabarita a questão. Fique atento, porque parecido com vultosos tem vultuosos. Vultuosos ou vultuosa seria aquele que valoroso, é um imponente. Aquele homem é um homem vultuoso, é o quê? Um homem imponente, correto? Então é mais uma palavra para o nosso vocabulário. Utilize essa estratégia, vai eliminando para você chegar à alternativa correta. Releia as seguintes falas do pai e da mãe do menino na crônica. Vamos ver aqui, o uso do verbo rachar é com CH, não existe rachar com X, ok? Não existe, já vou riscar. Possui os sentidos equivalentes. Quando a gente fala lá de polissemia, a mesma palavra pode ter vários significados. Olha aqui. E nesses contextos, quais são os significados? Não, deixa o menino não. Ele tem que quebrar. Ele tem que aprender que numa bola dividida como aquela, se entra para rachar. Vale rachar a canela de um amigo? Então, quando se fala de rachar aqui no jargão do futebol, tem até o termo rachão, que é quando as pessoas ficam ali rachando mesmo a bola. Agora, eles estão quebrando a bola. Então, quando fala rachar, é disputar com obstinação, ele está obstinado. Ah, ele entrou rachando, ele entrou com muita força, ele entrou com obstinação, certinho. Vale a pena rachar a canela? Quando a mãe fala, nossa, ele rachou a canela e rachou a perna, ele partiu, ele quebrou certinho a alternativa. Ah, ele está, ser bem-sucedido é o quê? Ah, ele está rachado. Às vezes a gente ouve isso, ele está com muito dinheiro. Então aqui não é o significado no texto. Dividir, fender, arrebentar, arrasar, dividir, repartir. Ok, então o que você tem que observar? Quando fala do rachão aqui, é o mesmo que, ok, dividiram a bola rachada, é uma bola dividida. Polissemia, a mesma palavra tem vários significados, que foi o caso que dei lá no início para a palavra gato. Agora, para a última questão aqui da nossa aula de hoje, a predominância da linguagem no sentido literal confere ao texto um caráter. Sentido literal é o mesmo que sentido denotativo. Então, você vai observar que
aqui está afirmando que é sentido literal, não está perguntando se é sentido literal ou sentido conotativo, ok? Então, qual o objetivo de usar o sentido literal no texto? Poético, poético lá de poesia, na poesia tem o quê? Sentido figurado, sentido conotativo, quando você fala, ela partiu meu coração. Então, ali já é um sentido figurado na poesia. Emotiva, a linguagem emotiva, emotivo nos remete a quê? Às emoções, ele está com meu coração ficou partido, sentido figurado. Nas narrativas, e aqui, é uma narrativa ou é uma informação? Aqui eu tenho um texto informativo, porque a dieta pode baixar a humanidade. Então, aqui, a alternativa D traz a resposta correta. Essa linguagem literal, a linguagem denotativa, ela é muito usada nos textos jornalísticos. Isso facilita muito, porque vai trazer aquela informação usando o sentido denotativo, usando uma linguagem real, aquela linguagem que nos remete ao D de dicionário. Por isso que a letra D está correta. Gostou da nossa aula? Inscreva-se nesse canal, deixe um like e também compartilhe. E em breve mais episódio da nossa série Edital Total.